Nunca aceite a primeira oferta. Capítulo 2. A razão pela qual você nunca deve aceitar a primeira oferta é que ela automaticamente ativa dois pensamentos na mente da outra pessoa. Imaginemos que você quer comprar um segundo carro. Um vizinho seu colocou o carro à venda por $10.000. É um preço excelente para um carro, também excelente que você mal consegue esperar para fechar negócio. No caminho, você pensa que seria um erro pagar o preço pedido, então decide fazer uma oferta baixa de $8.000 somente para ver a reação do seu vizinho. Você chega à casa dele, olha o carro, faz um test drive e diz a ele: não era o que eu buscava, mas daria $8.000 nesse carro. Você imagina que ele vai explodir de raiva devido à oferta, mas então ele vira para a esposa e diz: o que você acha, querida? A esposa olha para ele e diz: vamos nos desfazer logo dele. Essa oferta faria você pular de alegria ou o deixaria pensativo, imaginando se teria conseguido um preço ainda mais baixo? Você provavelmente pensou: eu conseguiria algo melhor. Deve haver algo de errado. Agora, pensemos em outro exemplo mais sofisticado para que se coloque no lugar da outra pessoa por um momento. Imagine que você é um comprador de motores de aeronaves e vai se encontrar com o representante de um fabricante de rolamento de motores, uma peça de suma importância para você. Seu fornecedor não poderá prestar serviços e você precisa fazer uma compra de emergência com outra empresa. Essa é a única empresa que pode lhe fornecer as peças dentro de 30 dias para que não haja uma paralisação na linha de montagem. Se você não fornecer a peça, seu contrato será invalidado com o fabricante de aeronaves, o que representa 85% da fatia do seu negócio. Dentro dessas circunstâncias, o preço do rolamento não é uma prioridade. Assim que a secretária lhe informa sobre a chegada do representante para que discutam a venda da peça, você pensa: serei um bom negociador e irei oferecer um preço bem baixo para ver o que acontece. O vendedor faz a apresentação e lhe assegura de que ele pode fazer o envio com base nas suas especificações. Ele faz uma oferta de $250 por cada rolamento, o que o surpreende porque você pagava $275 com a outra empresa. Mas você não demonstra surpresa e diz que tem o costume de pagar $175. E então o vendedor aceita a sua proposta. Neste momento, você pode responder de duas maneiras. 1. Eu poderia ter me saído melhor, ou 2. Deve haver algo errado. Nos milhares de seminários que apresentei ao longo dos anos, eu introduzi essa situação e nunca ouvi outra resposta além dessas duas. Às vezes, as pessoas as invertem, mas normalmente elas são automáticas. Portanto, analisemos as duas respostas isoladamente. Primeira resposta: eu poderia ter me saído melhor. O que é interessante sobre essa frase é que ela não tem nenhuma relação com preço, mas com a reação da outra pessoa à proposta. E se tivesse oferecido $7.000 ou $6.000 pelo carro, e ele dissesse que aceitaria? Você não pensaria que poderia ter se saído melhor? E se o vendedor aceitasse lhe fornecer as peças por $150 ou $125? Você não pensaria que poderia ter se saído melhor mesmo assim? Eu poderia ter me saído melhor na compra de um terreno. Muitos anos atrás, comprei 100 acres de terreno em Eatonville, Washington, uma cidadezinha a oeste de Mount Rainier. O vendedor me pediu $185.000, então analisei o imóvel e decidi que conseguiria por $150.000. Pensei que seria uma compra excelente. Eliminei as diferenças do preço e fiz uma oferta de $115.050 ao corretor de imóveis. Números quebrados dão credibilidade. É mais fácil aceitarem a oferta do que fazerem uma contra-oferta. Veremos isso mais adiante. Voltei para casa, em La Habra Heights, Califórnia. Então, pedi que o representante apresentasse minha oferta ao vendedor. Sinceramente, seria sortudo se eles fizessem qualquer tipo de contra-oferta em cima de uma proposta tão baixa. Para minha surpresa, recebi uma carta, alguns dias depois, com o preço e os termos da proposta aceitos. Tenho certeza de que fiz uma compra maravilhosa. Dentro de um ano, vendi 60 acres por um preço mais alto do que pagará anteriormente. Depois, vendi 20 acres por mais do que havia pagado pelo terreno todo. Quando aceitaram minha oferta, não pensei que compra maravilhosa. Eu não conseguiria um preço melhor, mas eu poderia ter me saído melhor. Segunda resposta: deve haver algo errado. Minha segunda reação quando minha oferta para o terreno foi aceita: deve haver algo errado.
Vou analisar o relatório preliminar com calma. Algo que eu não entendo deve estar acontecendo para que eles aceitem uma oferta tão baixa. O segundo pensamento que você teria quando o vendedor do carro aceitou a sua proposta é de que poderia haver algo de errado, que é o mesmo pensamento do comprador dos rolamentos. Algo deve ter mudado no mercado desde que eu negociei esses rolamentos pela última vez. Antes de fechar negócio, direi que preciso verificar com o conselho e com os nossos fornecedores. Essas duas reações são comuns a qualquer um cuja oferta seja aceita de primeira. Imaginemos que o seu filho lhe peça o carro emprestado e você lhe dá a permissão sem hesitar. Ele automaticamente pensaria que, além do carro, ainda poderia conseguir $10 para o cinema. Ele certamente pensaria que há algo de errado. Esse é um princípio de negociação simples de ser compreendido, mas difícil de lembrar no meio de uma negociação. Você pode ter criado uma imagem mental do que espera da outra parte, o que é perigoso. Napoleão Bonaparte afirmou certa vez: o maior pecado de um comandante é criar imagens, presumir que o inimigo irá agir de uma maneira determinada em uma situação, quando, na verdade, a reação dele pode ser completamente diferente. Às vezes, você espera que a outra parte faça uma contraoferta a um preço incrivelmente baixo, mas, para sua surpresa, a proposta é mais sensata do que você imaginava. Veja o exemplo: você finalmente decidiu pedir um aumento ao seu chefe. O aumento solicitado foi de 15%, mas se conseguir 10% está no lucro. Para o seu espanto, seu chefe lhe diz que você está fazendo um ótimo trabalho e que gostaria de aumentar o seu salário em retribuição. Você não pensa que o seu chefe é simplesmente generoso, mas que devia ter pedido um aumento de 25%. Seu filho lhe pede $100 para fazer uma viagem. Você acha o valor muito alto e diz que pode dar apenas $50 e nem um centavo a mais. Na verdade, você eliminou as diferenças da proposta e espera fechar a oferta ao seu filho em $75. Surpreendentemente, seu filho aceita, mesmo pensando que ficaria apertado. Você se considera esperto por conseguir ter baixado para $50? Não. Você provavelmente pensaria que seria possível baixar o valor ainda mais. Você colocou um imóvel à venda por $100.000. Um comprador potencial lhe oferece $80.000 e você faz uma contraoferta de $90.000. Você pensa que fechará em $85.000, mas, para sua surpresa, o comprador imediatamente aceita os $90.000. Admita, você não acha que conseguiria vender por mais? Negociadores poderosos tomam muito cuidado para não caírem na armadilha de dizer sim tão cedo. Essa atitude gera o pensamento na outra pessoa de que ela poderia ter se saído melhor. Uma pessoa experiente não vai dizer que perdeu uma negociação, mas pensará que, da próxima vez, em uma negociação com você, poderá agir com mais pulso firme de modo que não saia perdendo dinheiro de novo. Algo está errado. Recusar a primeira oferta pode ser difícil, especialmente se você está em contato com a pessoa há algum tempo. Você se sente tentado a agarrar o que der. Quando isso acontecer, seja um negociador poderoso e lembre-se de não aceitar a proposta tão cedo. Muitos anos atrás, eu presidia uma corretora de imóveis com 28 escritórios e 540 funcionários, no sul da Califórnia. Um dia, um representante de vendas me ofereceu um espaço em uma revista local para anunciar a empresa. Eu conhecia a revista e sabia que seria uma excelente oportunidade, então, imediatamente quis anunciar lá. No entanto, ele me ofereceu espaço para publicidade por $2.000. Como amo negociar, apliquei algumas jogadas e ele abaixou o preço para $800 em poucos minutos. Perguntei-me se não conseguiria um preço ainda mais baixo se continuasse a negociação com ele. Usei jogadas intermediárias chamadas máxima autoridade. Eu disse que conversaria com o conselho de administração da empresa naquela noite e voltaria a conversar com ele. Alguns dias mais tarde, liguei para ele e disse: estou muito envergonhado. Realmente achei que o conselho não encontraria problemas no preço que me ofereceu, mas eles estão reticentes no momento. Estamos com um problema de orçamento nos últimos tempos. Eles fizeram uma contraoferta que me deixa um pouco envergonhado. Então, o representante da revista perguntou qual era a contraoferta. Eu disse, de $500. O representante aceitou. Senti-me enganado, já que ele me oferecerá $2.000 a princípio. Sinto que poderia ter conseguido um preço ainda melhor. No entanto, há uma observação nessa história. Normalmente,
Reluto bastante em contar esses acontecimentos em meus seminários por medo de que cheguem as pessoas com as quais negociei no passado. Todavia, muitos anos atrás, em uma palestra para uma convenção de corretores de imóveis da Associação da Califórnia em São Diego, contei essa história e o representante da revista estava presente no lugar. Quando terminei a palestra, ele veio em minha direção, pensei que ele esbravejaria, mas ele apertou minha mão e sorriu. Muito obrigado pela explicação. Eu não sabia da minha tendência de fechar uma negociação tão cedo. Nunca mais farei isso. Em certas situações, aceite a primeira oferta. Eu pensava que essa regra não tinha exceções, até que Tim Hash, um executivo de imóveis de Los Angeles, me disse: ontem à noite, eu estava dirigindo no Boulevard Hollywood e ouvindo aos seus áudios. Parei em um posto de gasolina para usar o toalete. Quando voltei, alguém enfiou uma arma na minha costela e disse: olá, amigão, passa a carteira. Com seus áudios em minha mente, eu ofereci dar o dinheiro e ficar com a carteira e os cartões de crédito. Justo? E o assaltante repetiu: amigão, eu pedi para passar a carteira. Moral da história: a esta altura da vida, às vezes é melhor aceitar a primeira oferta, apesar de a regra servir para quase 100% das situações. Pontos para lembrar. 1. Nunca diga sim à primeira proposta ou contraproposta. Ela faz você pensar: eu poderia ter me saído melhor e deve haver algo errado. 2. O maior perigo é criar imagens mentais a respeito do que a outra pessoa vai dizer. Você pode ser surpreendido e baixar a guarda. Tenha cuidado.